Sexta-feira, 21 de março de 2025. Segunda semana da Quaresma. Evangelho de Mateus capítulo 21, versículos de 33 ao 43 e do 45 ao 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros, e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus, e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos na segunda semana da Quaresma, um tempo de penitência, de reflexão e de profundo chamado à conversão. O Evangelho de hoje, retirado de Mateus, nos apresenta a parábola dos vinhateiros homicidas, um ensinamento forte e direto que nos leva a refletir sobre a fidelidade a Deus, a rejeição de seu filho e as consequências da infidelidade. Jesus conta a história de um homem que planta uma vinha, a cerca, cava um lagar e constrói uma torre. Depois ele arrenda a vinha a alguns vinhateiros e viaja para longe. Quando chega o tempo da colheita, o proprietário envia seus servos para receber os frutos, mas os vinhateiros os maltratam e os matam. O dono da vinha, então, envia seu próprio filho, acreditando que ao menos ele será respeitado. No entanto, os vinhateiros, movidos pela ganância, decidem matá-lo, pensando que poderiam tomar posse da vinha para si. O simbolismo desta parábola é profundo. A vinha representa o reino de Deus, dado primeiramente ao povo de Israel. Os vinhateiros são os líderes religiosos e o povo que recebeu essa herança. Os servos enviados são os profetas que Deus, ao longo da história, enviou ao seu povo, mas que foram rejeitados, perseguidos e até mortos. O filho do dono da vinha é o próprio Jesus Cristo, que também seria rejeitado e morto fora da cidade, assim como os vinhateiros fizeram com o filho do proprietário da vinha. Este evangelho nos faz refletir sobre algumas questões essenciais para a nossa caminhada quaresmal. A primeira delas é o perigo da rejeição a Deus. Os vinhateiros foram abençoados com a responsabilidade de cuidar da vinha, mas tornaram-se infiéis e quiseram tomar posse do que não lhes pertencia. Quantas vezes, em nossa vida, assumimos essa mesma postura? Deus nos confia dons, oportunidades, talentos e responsabilidades, mas podemos cair na tentação de nos apropriarmos deles como se fossem exclusivamente nossos, esquecendo-nos de que tudo vem dele e para ele deve voltar. Outra grande lição deste evangelho é o perigo da ingratidão e da cegueira espiritual. O povo de Israel havia recebido de Deus uma aliança, mas muitos não reconheceram o Messias quando ele veio. Essa rejeição se repete ainda hoje quando resistimos à voz de Deus, quando ignoramos os chamados à conversão e nos fechamos à ação do Espírito Santo. Além disso, Jesus nos alerta para as consequências dessa infidelidade. Ele diz que o dono da vinha tomará a vinha dos maus vinhateiros e a dará a um povo que produza frutos. Aqui, há uma importante advertência para todos nós: se não acolhermos a palavra de Deus com fidelidade e compromisso, ele pode confiar sua vinha a outros. Isso não significa que Deus nos rejeita, mas que ele nos chama a uma responsabilidade verdadeira e profunda. Deus quer frutos, e ele espera que os produzamos. O tempo da Quaresma é um momento propício para examinarmos nossa vida. Estamos sendo fiéis à vinha que Deus nos confiou?
Estamos acolhendo Jesus em nosso coração ou ainda o rejeitamos em certas áreas da nossa vida? Estamos produzindo os frutos do reino, como a caridade, a justiça e a santidade. A parábola se encerra com uma referência à pedra angular, citando o Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus é essa pedra angular. Muitos o rejeitaram, mas ele é o fundamento sobre o qual se constrói o verdadeiro reino de Deus. Quando construímos nossa vida sobre Cristo, ela se torna firme, estável e repleta de frutos de amor e graça. Que nesta quaresma possamos abrir nosso coração à graça de Deus, reconhecer nossa infidelidade e buscar a conversão sincera. Que possamos acolher Jesus, a pedra angular, em nossas vidas e produzir frutos que glorifiquem ao Pai Celestial. Que Maria Santíssima, modelo de fidelidade e obediência, nos ajude a dizer sim ao Senhor e a sermos bons trabalhadores da vinha que nos foi confiada. Amém. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.